Olá, boa noite. Boa noite, Ana Carmo, que chegou aqui. Boa noite, Estela. Preciso chegar mais para trás, senão tá cortando minha imagem, né? Então hoje já começamos nova modalidade, novo cenário. Oi, Cris. Oi, Luciana. Namastê. Então tá na hora. Namastê, boa noite a todos. Então hoje já começamos com um novo cenário, com um novo modelo de prática. Vamos começar. Olá, Jota. Olá, Luciana. Olá, Regina. Vamos começar estudando alguns trechos do Yoga Sutra de Patanjali. Na verdade, estudando não, vou ler alguns trechos para que possa gerar uma reflexão e que possa apresentar. Ok? Então, Yoga Sutra de Patanjali, extraído do livro Yoga, a Arte da Integração, escrito por Rui Mehta. Então, os comentários é do Rui Mehta. Vamos começar mostrando o primeiro sutra de Patanjali. Diz assim. O livrinho está um pouco despencado, porque já foi muito utilizado. O primeiro sutra de Patanjali fala assim: agora começa uma discussão sobre o yoga. O segundo sutra de Patanjali, ele vai definir o yoga, segundo Patanjali. Esse é o único sutra que eu sei ler em sânscrito e mesmo assim não está na dicção correta, não está como deveria ser. Não é a minha característica essa estrutura de erudição, de dicção, dessa perfeição para poder... Não é da minha característica. Minha característica é pegar esse conteúdo e tentar viver isso. Tornar isso algo, um fato na minha vida. Então, não vai estar certo minha forma de falar o sânscrito. Mas esse eu sei, já repeti tantas vezes que sei repetir. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Esse é o segundo sutra de Patanjali. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Traduzido aqui com Rui Mehta assim: Yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Então, isso é yoga. Tudo que se faz, em se tratando de yoga, tem como objetivo a dissolução de todos os centros de reação da mente. Não tem outra função o yoga. Não é para tratar suas doenças, não é para tirar sua ansiedade, não é para emagrecer, não é para fazer do seu corpo algo flexível. Isso são efeitos colaterais, que podem acontecer ou não. O objetivo é a dissolução de todos os centros reativos da mente. No terceiro sutra, ele vai dizer assim: neste estado, o vidente está estabelecido em sua própria natureza original. Terceiro sutra de Patanjali. Esse eu já não sei falar no sânscrito. Nesse estado, qual estado? O estado no qual você dissolveu os centros de reação da mente. O vidente está estabelecido em sua própria natureza. Vidente, eu gosto dessa palavra vidente, não é aquele que adivinha, não é o vidente que adivinha, é aquele que vê, aquele em você, quando dissolve os centros reativos da mente, aquele que vê está estabelecido em sua própria natureza original.
E aí, qual é a natureza dita? Eles dizem que qual é a natureza original? Satitananda. Sat, verdade. Tita, consciência. Ananda, bem-aventurança. Essa é a natureza que é dito. Então, dissolve os centros reativos da mente para que você possa ver em si a sua natureza, a bem-aventurança. Um estado de bem-aventurança. E aí nós vamos lá para onde nós vamos começar nossa leitura, que é sobre o Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, os 8 componentes do Yoga. Yama, Niyama, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. São os 8 componentes. Nós vamos começar a ler o que é Niyama. Então, vamos lá, o Sutra 28, ainda com uma introdução. O propósito da disciplina do Yoga é eliminar as impurezas causadas pelo processo de condicionamento, de modo que a luz do puro percebimento incondicionado possa brilhar. Sutra 29. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Misat, Agni. Os 8 instrumentos do Yoga são abstinências, Yama, observâncias, Niyama, postura, Asana, controle da respiração, Pranayama, abstração, Pratyahara, percebimento, Dharana, atenção e comunhão, Dhyana, e absorção, Samadhi. São os 8 componentes. É preciso ter em mente que esses não são 8 componentes, 8 instrumentos diferentes. Todos juntos constituem a totalidade da disciplina do Yoga. Então a disciplina do Yoga reúne esses 8 componentes. De alguma forma eles estão sempre presentes. Então vamos ao Yama, aos Yamas. Esse também dá para ler esse sutra. Ahimsa, Satyesteya, Brahmacharya, Parigraha, Yamaha. Não violência, não falsidade, não roubar, não indulgência e não possessividade. São as abstinências. Então são 5 abstinências, 5 yamas. Não violência, não falsidade, não roubar, não indulgência, não possessividade. Essas são as 5 abstinências. Aquele que trilha a senda do Yoga deve ter saúde do corpo e da mente. Com um corpo enfermo e uma mente doentia, não é possível avançar nesta árdua jornada. É para a manutenção da saúde do corpo e da mente que Patanjali fala das abstinências e observâncias, Yama e Niyama. Na abstinência, estamos preocupados em descartar certos hábitos e tendências não saudáveis do corpo e da mente. Alguns são hábitos e outros são tendências. As tendências caminham juntos com toda a humanidade. É interessante observar que neste sutra, Patanjali fala em negações,
não violência, não falsidade, não fala de negações. Pode se perguntar, e Satya? É não verdade, portanto, não estamos tratando de algo positivo? O que significa Satya? Satya, literalmente, é traduzido como verdade. Nesse contexto está inserido como como é que ele falou? Não verdade, nesse contexto, nesse sutra. O que significa Satya? Obviamente, significa que precisamos falar o que vemos, ouvimos ou sentimos. Indica que não diremos ou faremos nada que seja falso. Quando afirmamos falar a verdade, tudo o que queremos dizer é que não se deve ser totalmente tolerante com a falsidade. Quero voltar aqui essa colocação. Que significa Satya? Obviamente, significa que precisamos falar o que vemos, ouvimos ou sentimos. O que nós vimos, ouvimos ou sentimos. Então não é suficiente alguém chegar e lhe contar, olha, lá naquele lugar tem isso e aquilo. E aí você vai para mim e fala assim, olha, lá naquele lugar tem isso e aquilo. Será que tem? Em que contexto será que tinha isso e aquilo naquele lugar? Então, não basta ouvir aquilo que alguém te disse e você passa a tornar aquilo. Você precisa ver aquilo que é de ver. Precisa ouvir aquilo que é de ouvir. Precisa sentir aquilo que é de sentir para poder tomar aquilo como uma realidade, um fato, uma verdade, e aí você pode até compartilhar. Mas você não pode, a partir de algo que você escutou, compartilhar como sendo uma verdade apenas. O que é de ouvir é de ouvir. Então, outro dia a Tilaka deu um exemplo que eu gostei muito. Um maestro, não adianta ele olhar para os instrumentos. Quando ele escuta aquele que saiu do tom, aquele que não está tocando devidamente, porque ele escuta. O olhar não é suficiente para escutar, porque alguma coisa que é percebido através da audição. Aquilo que você vê, e isso é fato, aquilo que você vê, não adianta alguém te falar, porque você precisa ver. Então, para você tomar como verdade, precisa ter o contato real de fato. Qual é a indulgência da mente? Nós já vimos um sutra aqui que fala que o yoga é sair do sensual para o sensorial. E ele coloca como sensual quando ocorre a indulgência da mente, a indulgência dos sentidos pela interpretação da mente. Você entra em contato com alguma coisa, antes da percepção terminar, a mente se sobrepõe com uma interpretação já adquirida. E aí o órgão do sentido entra no processo de indulgência e há uma interpretação do estímulo. E você perde o que de fato é. Como você não completou a percepção do estímulo, há uma interpretação que não necessariamente é aquilo de fato. Então você precisa, o treino da concentração, o treino da presença é para que você possa ter a percepção daquilo que de fato é.
Se o Samadhi é um estado de iluminação, é um estado de uma percepção clara daquilo que te tirou da ignorância. Antes daquilo você ignorava. No momento que você viu e teve o contato, você passou a ter o conhecimento, deixou de ignorar. Então vamos continuar aqui. Vou repetir. O que significa Satya? Obviamente significa que precisamos falar o que vemos, ouvimos e sentimos. Em outras palavras, não diremos ou faremos aquilo que não vemos, ouvimos ou sentimos. Indica que não diremos ou faremos nada que seja falso. Quando afirmamos falar a verdade, tudo o que queremos dizer é que não se deve ser tolerante com a falsidade. Não se deve ser tolerante com a falsidade. Não podemos ter certeza da verdade, mas podemos ter absoluta certeza de não dizer ou fazer algo que seja falso. Isso é muito interessante. Talvez não tenhamos certeza da verdade, mas podemos ter absoluta certeza de não dizer ou fazer algo que seja falso. Interessante, né? Por que será que podemos ter absoluta certeza de não dizer ou fazer algo que seja falso? Assim, Satya, estrita e corretamente, exprime não falsidade. Talvez você não saiba a verdade, mas você sabe reconhecer se é falso e pode não exprimir. Por isso que está comum no Yama uma abstinência à não verdade. Superficialmente falando, as 5 abstinências acima são muito fáceis de seguir. Não é? Não violência, não falsidade, não roubar, não indulgência, não possessividade. Pensando superficialmente, isso é muito fácil, né? Quem de nós aqui rouba, mata, faz qualquer coisa para manter a posse de alguma coisa? Isso é mais presente, né? Quem daqui violenta e agride no processo da vida? Isso não faz parte de nós, né? Constituem-se em requisitos de qualquer pessoa educada. Espera-se que ela não cometa nenhum dano físico aos outros, nem que tenha tolerância com a falsidade, que seja dada ao roubo, à indulgência ou à avidez, que não é possessividade. Isso não faz parte de nós que somos educados. Como? Olhando superficialmente, significa que nada temos a fazer na senda do yoga, no que diz respeito a yama. Isso nós já superamos. Mas a abstinência quíntupla refere-se aos hábitos e tendências do corpo e da mente, e não apenas a certos padrões externos de comportamento e conduta, tais como maneiras polidas, de modo a ser socialmente respeitável. Podemos não causar dano físico ao outro, mas isso não é tudo o que a ahimsa ou não violência significa. Condescender com o criticismo desaprovativo, usar uma linguagem ofensiva, mesmo expor outra pessoa a comparações. Tudo isso são negações de ahimsa. E aqui ficamos. Deixa eu pegar o lápis aqui. E aqui são negações de ahimsa. Eu vou reler.
Hoje é dia 1, né? Então, vou reler esse pedacinho. Mas a abstinência quíntupla refere-se aos hábitos e tendências do corpo e da mente, e não apenas a certos padrões externos de comportamento e conduta, tais como maneiras polidas, de modo a ser socialmente respeitável. Não é suficiente você ser socialmente respeitável. Não é suficiente você ser polido, ser educado só para se apresentar na sociedade. Nós estamos falando de algo de você enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto você com você mesmo. Não adianta representar um papel para a sociedade. Não é disso que está se falando. Disso está cheio. Tem muitos que representam um ótimo papel na sociedade. Todo malandro é muito agradável. Papel exemplar na sociedade, polido, educado, 171, está cheio. Não é disso que está se falando. Está se falando de você enquanto você ser. Podemos não causar dano físico ao outro, mas isso não é tudo o que a ahimsa ou não violência significa. Condescender com um criticismo desaprovativo, ser condescendente com a crítica, com a desaprovação, usar uma linguagem ofensiva, mesmo expor outra pessoa a comparações. E isso aqui me chama bastante atenção. Só o fato de você expor a outra pessoa já é uma violência, pode ser uma violência. Quantas pessoas sofrem traumas porque foram expostas violentamente? Então, é muito mais do que essa agressão física, né? Essa coisa bruta, essa brutalidade. Espera-se que a maioria já tenham superado essa brutalidade, né? Mas aí já entra em algo um pouco mais sutil, um pouco mais de uma atenção um pouco mais refinada. Tudo isso são negações de ahimsa, e aqui ficamos. Para não nos estendermos, vou lhe informar que corremos bastante risco de ler e estudar. A fala pode ganhar muito tempo, então corremos bastante risco de nos perdermos no tempo. Vamos começar com a nossa prática. Então vamos começar vibrando o Om 3 vezes. Não precisa unir as mãos. Assume sua postura meditativa. A postura, o asana, a postura de meditação, é firme e confortável, você já sabe. Nessa postura, vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Mantenha a coluna ereta. Leva sua mão esquerda ao lado da cabeça direita. Inclina lateralmente sua cabeça para a esquerda. Relaxa o ombro direito. Relaxa o pescoço do lado direito. Não faça força com a mão apenas repousa sobre a cabeça.
Não faça esforço nenhum. O que nós queremos é remover alguma área de tensão que dificulte o permanecer sentado de maneira confortável. Nós queremos remover os entraves que impeçam ficar sentado confortavelmente. Solta a cabeça, alinha para o outro lado, mão direita na lateral da cabeça, junto à orelha, inclina lateralmente para a direita, relaxa o ombro esquerdo, pescoço do lado esquerdo, toda essa área que está em alongamento. Respira, sempre com muita suavidade, muita brandura, com a sua musculatura, com o posicionamento da articulação, volta ao centro, eleva os ombros, pode apoiar as mãos nos joelhos para empurrar seus ombros para cima, eleva, eleva, desce devagar, abrindo um pouquinho o peito, os ombros um pouquinho para trás. E novamente eleva, o ombro pode ir um pouco para frente, a cabeça vai entrando entre os ombros, como se quisesse levar os ombros lá acima da orelha. Sobe a coluna também. E vai descendo devagar. Acomode no lugar que seja mais confortável. Mantenha a cabeça alta, os ombros baixos. De boca aberta, olhos fechados, aponta o queixo para frente, para cima, vai lá em cima. Chegou lá no limite, fecha a boca, abre os olhos e olha para a ponta do nariz. Respira, mantém coluna alta, fecha os olhos, volta a cabeça, de olhos fechados, já leva o queixo no peito, desce a cabeça à frente, leva a nuca lá em direção ao teto, tracionando sua coluna. Abre os olhos e olha para o ponto entre as sobrancelhas. Respira. Queixo no peito. Fecha os olhos, volta a cabeça. De olhos fechados, queixo vai girando para a esquerda, queixo em direção ao ombro esquerdo. Chegou lá no limite, abre os olhos e olha lá para trás para a esquerda, relaxa o ombro direito, pescoço, fecha os olhos, volta, gira para a direita. Chegou lá no limite, olha lá atrás para a direita, relaxa o ombro esquerdo, pescoço esquerdo, respira, fecha os olhos, volta, leva o queixo à frente, faz um semicírculo, o queixo vai até o ombro e volta para o outro, e volta. A cabeça não roda lá atrás, fica só aqui pela frente. Uma vez mais, para um lado, para o outro. Alinha a cabeça. Mão direita vem na escápula esquerda, mão esquerda na escápula direita, entrelaçando os braços. Leva a cabeça acima,
abrindo o peito, cotovelo lá para o alto, respira, deixa abrir o peito, retira o esforço da postura e volta. Mais uma vez eleva os ombros lá em cima e solta de uma vez, solta. De novo, sobe, sobe, sobe e solta. Agora se acomode num lugar confortável em você. Repouse suas mãos da maneira que for mais confortável, seja sobre os joelhos, seja entrelaçada à frente, como você preferir. Passe a observar a sua respiração. Comece soltando ar e encolhendo a barriga. E contrai também o assoalho pélvico. Deixa ele envolver a base da coluna. Depois relaxa a barriga, relaxa o assoalho pélvico, deixa o ar entrar. Já vai levando o ar para cima, para a caixa torácica. E inspira até aqui em cima, o alto do peito. Vai deixando o ar sair bem devagar. Quando acabar de soltar o ar da caixa torácica, continua soltando o ar, encolhendo a barriga, contraindo o assoalho pélvico, mas sem esforço. Depois relaxa a barriga, assoalho pélvico, inspira. Traz até em cima, vai enchendo até o alto. Novamente esvazia. Esvazia até lá embaixo, soltando o ar, encolhendo a barriga. Mais uma vez. Inspira profundo. Grande, lá em cima. E esvazia devagar, longo, até o final. Deixa a respiração livre. Só observe a respiração. E dobra o tronco à frente. Relaxa aqui embaixo. Vem subindo devagar, alinha a coluna. E sem esforço, volte a respirar, como se estivesse sentindo o perfume de uma flor, com suavidade. Inspira, leveza, brandura, e solta o ar bem devagar, num movimento prazeroso. Então respire com suavidade. Quando inspira, leva lá em cima, sentindo o perfume de uma flor. E quando solta o ar, faça isso bem devagar, controlando a saída, de uma maneira agradável. Crie um movimento ondulatório. Inspiração e expiração. Não permita que vá surgindo uma necessidade de esforço para respirar. Vá aprendendo a criar um movimento, uma ação com leveza, com brandura,
faça da sua respiração um movimento de encher e esvaziar com brandura. E vá curtindo, contemplando a entrada do ar e a saída do ar. Os órgãos dos sentidos desligados, abstração sensorial. Você controla e você sente o prazer de respirar. Na próxima vez que soltar o ar, deixe a respiração livre. E passe a ser apenas a testemunha. Mantenha-se presente em você. Seja testemunha da sua respiração. Deixe que a quietude se faça. Se perceber algum entrave que estiver ao seu alcance de eliminar, elimine, de modo que você possa permanecer com a mente serena, em paz. Respira fundo. Vamos unir as mãos no peito. Trazer à consciência o sentimento de gratidão pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento, pela oportunidade de sentar em silêncio. E vamos encerrar vibrando o Om Shanti, dedicando a prática para a paz de todos os seres. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Que todos os seres de todos os mundos possam ser felizes e bem-aventurados. Namastê. E vamos à leitura do livro. Então, nós vamos construindo essa prática lentamente, começando pelo corpo e para aquietar a mente. Eu queria sugerir que quem quiser, por mensagem, porque aqui nos comentários apaga no Instagram,
dizer aonde é que sente uma dificuldade de permanecer sentado. O que é mais difícil? Região dos ombros, cabeça, lombar, quadril, pernas. Me diz aonde nós podemos explorar um pouco mais para aonde estão os entraves que lhe dificultam permanecer sentado de maneira confortável. Vamos pensar que a meditação precisa do asana, uma postura firme, confortável, porque isso retira a inquietação da mente. Enquanto há desconforto, a mente está inquieta para resolver esse desconforto. Quando a postura é confortável, a mente serena, é um problema a menos para a mente. Então, se quiser comentar aonde está para que nós possamos trabalhar, vamos trabalhar depois a articulação coxo-femoral, que é uma articulação que limita a perna. Vamos trabalhar mais essa cintura escapular, mas pode trazer e sugerir qual foco, enfoque é dar. Joelhos. Então, joelhos, pouco nós temos a trabalhar com joelhos nessa postura sentada. Sugiro sentar numa cadeira para que botar com os ângulos bem colocados. Sentar numa cadeira, não numa poltrona, numa cadeira com os pés firmes no chão e sem nenhuma sobrecarga nos joelhos. Então vamos à leitura. O último trecho lido aqui foi assim: não é um luxo que podemos escolher necessidade básica. Espera aí que eu acho que não foi esse não. É isso. Disse o Dalai Lama a uma multidão na Eslovênia: não é um luxo que podemos escolher, mas uma necessidade básica, o diálogo. Nos dias que antecederam a segunda invasão norte-americana no Iraque, houve um momento crucial em que o Dalai Lama poderia ter intercedido, segundo a avaliação do próprio. Ele poderia ter ido a Bagdá, como foi encorajado a fazer na época, junto a outros ganhadores do Nobel da Paz, para conversar com Saddam Hussein. O grupo poderia argumentar que entrar em guerra contra os Estados Unidos seria suicídio e que Saddam deveria esfriar os ânimos, até mesmo por interesse próprio. No entanto, o Dalai Lama percebeu que não tinha qualquer conexão pessoal com o Iraque e que a ideia seria impraticável. Ainda assim, isso despertou seu projeto de reunir um grupo de prêmios Nobel e outras personalidades respeitadas para empreender intervenções de alto nível como aquela. Ex-presidente da Tchecoslováquia, o amigo do Dalai Lama, Václav Havel, deu início ao processo ao fundar o Fórum 2000, um grupo de pessoas de várias nações, culturas, religiões e formações acadêmicas que se reunia anualmente para identificar questões globais prementes e procurar formas de mitigar conflitos. No fórum, o Dalai Lama, ao lado de Havel, do príncipe jordaniano El Hassan bin Talal e de Frederick Klerk, que conduziu o fim do apartheid, deu início à Shared Concert Initiative, que abordava desafios mundiais relevantes como violação de direitos humanos. A iniciativa fez apelos em defesa dos direitos humanos em Mianmar, na Rússia e na China. O impulso do Dalai Lama por se empenhar em problemas globais continua forte.
Ele acredita que há espaço para um grupo de ganhadores do Nobel da Paz, ao lado de pensadores, cientistas e personalidades políticas que não estejam vinculadas a governos. Além de conhecidos e respeitados, os membros deveriam ter caráter irrepreensível, sem a menor sombra de objetivos ocultos, e completamente honestos e confiáveis, altruístas e sinceros. Em uma situação de tensões crescentes, o grupo poderia intervir e apaziguar os ânimos, poderia tentar de qualquer forma. Se o resultado for positivo, ótimo, se não, nada a perder. Grupos como esse representam um novo tipo de liderança no cenário mundial, sem origem de interesses nacionais nem ligação com qualquer governo, não suscetível a veto, como costuma acontecer na ONU, é inteiramente transparente, sem qualquer outra agenda além do benefício à humanidade. Essa entidade representaria, então ela não existe, né? Os bilhões de pessoas do mundo. Desculpa. E não os governos do mundo. Seu poder derivaria do respeito e da estima das pessoas pela entidade e suas recomendações acerca de problemas globais. Pena que está no poderia, derivaria, não é um fato, né? Acho que eles não encontraram as pessoas que fosse assim, sem a menor sombra de objetivos de caráter irrepreensível, sem a menor sombra de objetivos ocultos e completamente honestos e confiáveis, altruístas e sinceros. Acho que eles não conseguiram encontrar essas pessoas, né? Isso me incentiva a tentar ser, significa que nós podemos errar, porque não é tão fácil de encontrar pessoas assim, né? Mas me incentiva em tentar ser. Ter um caráter irrepreensível, sem a menor sombra de objetos ocultos, completamente honestos e confiáveis, altruístas e sinceros. Acho que podemos tentar ser assim, né? Vamos fracassar, mas podemos tentar. Mas isso seria uma modificação nas relações, imagina, sem interesses ocultos, sem interesses políticos. O único interesse genuíno e verdadeiro é o bem-estar da humanidade. Puxa, quanto benefício poderíamos trazer para o planeta Terra e para todos os seres que nele vivem, né? Que assim possamos realizar um dia. Namastê, uma boa noite, que Deus nos abençoe e nos proteja, que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê, até amanhã, boa noite. Eu prometo que eu vou procurar controlar minha fala para não me estender, para a nossa prática não ficar muito grande, tá bom? Vamos tentar manter nesse 40 minutos, 50 minutos toda a prática. Namastê, uma boa noite. Tchau.